Esse a historinha, são os capítulos dessa manhã? Na verdade, são duas coisas, assim, de fato. Teve um pedido de prisão e foi revogado, segundo a informação que a gente tem. Então, ele não chegará a ser preso. E aí, não por causa do depoimento da PF, mas dentro desse contexto maior, ele será ouvido pela PF para saber, vem cá, você estava tentando fugir com o passaporte português obtido pelo Gilson Machado? Então, o depoimento é muito mais pela investigação e não tem relação com a revogação da prisão. O que a gente precisa saber, Leilane? Por que essa prisão foi determinada? Quem revogou? Quais são as provas? Por que foi revogado? Quem revogou? Quais os revogou? argumentos dessa revogação tão rápida? Porque a gente não vê revogações tão rápidas assim em casos como esse. São informações de momento, ele não chegou a ser preso, segundo a defesa, e a gente agora vai acompanhar quais medidas de fato ele chegou a ser alvo, se era somente a prisão e não vai ser preso, se tem mais medidas e o que vai ser feito daqui para frente. Dani? Gente, deixa eu tentar ajudar aqui a clarear, né? Primeiro que a defesa do Mauro Cid tem um histórico de idas e vindas, né? Se a prisão foi autorizada, ela foi autorizada pelo relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Se ela foi, né? Se ela foi autorizada. Mas, como a gente teve a confirmação... Calma, vamos ter calma todos nós. Não, eu aqui. estava falando com o Gasperoni, não era com você, não. Manhã agitadíssima. Só que aí já fiquei no ar e aí ficou no meio do caminho gestual. Estou falando com o editor-chefe, gente. Então, se ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. A única pessoa que pode revogar esta prisão também é o ministro Alexandre de Moraes. O que eu entendo que pode ter acontecido é o condicionamento da análise, da efetivação ou não desse encarceramento diante das informações que ele vai prestar. Por quê, Leilane? Por quê? De novo, gente, se o delator não informou as autoridades de que havia um movimento efetivo para obter um documento para que ele pudesse sair do Brasil, o delator foi desleal com o sistema jurídico ao qual ele firmou o contrato de lealdade e ele, por obrigação, vai ter os benefícios cancelados. O adendo que o Valdo fez é importantíssimo. A ação penal não precisa do CID. A ação penal tem o celular do CID. O CID falou, Daniela, da reunião com os comandantes. Verdade. E aí, o que vai acontecer com esse relato? Os comandantes de turno do Exército e o comandante de turno da Aeronáutica, gente, já confirmaram que teve. O comandante da Marinha também. Ele só tenta dar uma corzinha menor. Ali, falamos assim, mas rapidinho. A gente falou ali de um golpe, mas foi uma coisa assim rápida. Mas está confirmado. O que o CID, o delator, ele não é prova. O delator é forma de obtenção de prova. E essas coisas já estão lá. Diga, Lei. Então, só para a gente entender, caso a delação seja anulada, o único prejuízo é para o próprio CID. Para o próprio... Exatamente. E para a família dele. E para o pai dele e para a mulher dele. Porque fez-se um escarcéu na época, quando o ministro Alexandre de Moraes disse na audiência que o senhor pense bem. Porque o seu acordo é em relação a você, a sua mulher, seu pai, até a filha do CID teve documento ilegal, falso, emitido em nome dela. Então, ele vai para a delação para tirar o pai da cadeia, que virou general, reputadíssimo no Exército, que virou vendedor de muamba presidencial. Exato. Então, assim, o CID, se falhou com a lei e falhou com a família, Valdo. Seria uma burrice extrema, né? Seria. Seria uma burrice extrema. E vamos lembrar, Leilane,